Há amores que não se explicam, apenas doem. Você sente a conexão, sente o chamado, sente até a alma dele tocar a sua em silêncio, mas por alguma razão misteriosa, tudo conspira para manter vocês separados. Como se o próprio universo lhe dissesse, não agora. Como lidar com um amor que vibra dentro de você, mas não encontra espaço no tempo? Como sobreviver ao feitiço de um vínculo que nasceu para ser eterno, mas nunca pôde ser real? Talvez você já tenha vivido isso. Aquele olhar que reconheceu você por dentro, aquele abraço que parecia ter atravessado vidas, e ainda assim desencontros, silêncios, portas que se fecham sem explicação. É como se o destino tivesse escrito esse amor com tinta invisível, legível apenas pela alma, mas ilegível para a realidade. E você, sentada entre o desejo e a entrega, tentando entender por que o amor mais verdadeiro que já sentiu é também o mais impossível. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver uma reação, ambas se transformam. Mas o que fazer quando essa reação acontece e logo em seguida o outro desaparece? Seria isso apenas azar? Ou existe uma ordem maior guiando cada perda, cada ruptura, cada ausência? Seria este amor impossível, na verdade, um espelho da sua própria alma pedindo por individuação? Você não está sozinha nesse enigma. Milhares de mulheres sentem exatamente isso agora, a dor de amar profundamente alguém que não está ao seu alcance. E esse sofrimento tem nome. É o campo vibracional do destino lhe ensinando a diferenciar carência de conexão espiritual, apego de frequência elevada. Às vezes, o amor chega apenas para despertar em você o que estava adormecido há séculos. Talvez esse vídeo tenha chegado até você não por acaso, mas por sincronicidade, porque há algo em você que está pronta para compreender o que antes parecia apenas crueldade do universo. E se eu te dissesse que por trás desse amor impossível existe uma chave, um código secreto, uma lição profunda que pode libertar a sua alma de um ciclo ancestral? Permaneça comigo, pois o que está prestes a ser revelado pode mudar para sempre o modo como você entende o amor, o destino e a si mesma. Ela chega como um sussurro no âmago da sua alma, uma frequência que você reconhece mais do que o próprio reflexo no espelho. Você sente, ou melhor, sente profundamente, que aquilo é mais do que um encontro. É um espelho da sua essência feminina, uma dança de luz e sombra, uma provocação silenciosa ao ego masculino que habita tanto nela quanto em você. Dentro dessa dança surge uma tensão, amar alguém que o universo parece conspirar para manter distante. E aí se instala a pergunta que ecoa no fundo da noite: por que esse amor tão potente e silencioso não encontra morada? Nesse encontro impossível, você percebe que a sombra dele, e talvez a sua, se entrelaça com aquilo que foi recusado, ocultado, varrido para debaixo do tapete emocional. Ele, com seu ego masculino ferido, projeta nela uma ânima idealizada. Você, com sua sabedoria feminina adormecida, projeta nele o arquétipo do amante que chega para libertar. Segundo Carl Gustav Jung, essa projeção não é acaso. A ânima e o animus vivem dentro de nós, pedindo para ser vistos e integrados. Wikipédia, Blase 2. Wikipédia, Blase 2. Mas quando o universo, e aqui entenda o universo como o campo vibracional, o inconsciente coletivo, as sincronicidades, nega esse encontro pleno, você se vê à mercê de um paradoxo. O amor existe, a conexão vibra, e ainda assim algo o impede. A sensação de invisibilidade, de eu sou isso e ainda assim não sou vista, se instala como uma ferida ancestral. E a pergunta ressoa: será que esse amor é cruel? Ou será que ele é um espelho da sua própria individuação retardada? A narrativa então se intensifica. Amar alguém que o universo proíbe torna-se metáfora de um amor interior ainda não integrado.
Enquanto você busca fora, o arquétipo interno permanece inexplorado. O universo nega porque você ainda não assumiu a totalidade da sua presença feminina, aquela sabedoria tranquila que não depende da resposta dele, mas que o reverbera em campo vibracional. E é nesse campo que o rito de cura se inicia. Você é chamada agora a olhar para esse amor impossível como porta simbólica, para não somente amar ele, mas amar o que ele desperta em você. A ferida da estima, a recusa da própria essência, a espera por reconhecimento externo. E entender que a mais profunda rejeição que você enfrenta pode não ser a dele, mas a rejeição de você mesma. Quando você percebe que esse amor não pôde se realizar, algo se injeta dentro. Uma dor que ultrapassa o físico e escava o inconsciente. Esse sentimento não é apenas tristeza, é chamada, é sincronicidade pura dizendo que antes de amar o outro, você precisa amar o reflexo do outro em você. Nos ensinamentos de Jung, o processo da individuação nos convoca a integrar a sombra, e só depois o outro. Scott Jeffrey Plzeun. Esse amor negado, então, se torna portal para uma jornada interior, de por que ele não pode me amar, para por que eu não posso amar totalmente a mim. Você olha para ele e no olhar dele vê seus próprios complexos, o desejo de ser vista, a angústia de não pertencer, o padrão repetido de entregar demais. A narrativa da mulher que ama emocionalmente indisponível se repete e você sente o reconhecimento. Isso já foi eu antes. Nesse instante, o arquétipo da guerreira doce emerge, convidando-a a reforjar sua energia feminina. Mas não para conquistar, para dissolver, para que o ego masculino, tanto o dele quanto o seu, encontre a ressonância da alma feminina. Porque quando o casal não acontece, não é sempre porque o universo é cruel. Muitas vezes é porque o entrelaçamento interno ainda está em trabalho. A sombra dele toca a sombra sua, e há uma partilha inconsciente de dor que não foi verbalizada. Jung nos lembra que o encontro de duas personalidades é como duas substâncias químicas. Se há reação, ambas se transformam. Wikipédia, Plzeun. Você percebe isso no silêncio entre vocês. O não dito que grita, o desejo que dói, o afastamento que ensina. E então surge a virada. Ao invés de buscar o homem para completar, você passa a buscar a sua presença, a sua vibração, porque esse amor impossível tornou-se espelho da sua frequência. Você não está só buscando ser amada, está sendo chamada a elevar o seu campo vibracional, para que quando ele ou outro chegar, o encontro seja consciente, inteiro e a nível de alma. A energia feminina desperta quando para de lutar para ser vista e começa a ver-se. Por fim desse bloco, você reconhece que amar alguém que o universo não deixa ter não é castigo, é convite. Convite para a consciência relacional, para a expansão, para cuidar da sombra, para traduzir o silêncio em sabedoria. Você caminha agora para a próxima etapa, da dor para a compreensão, da repetição para a liberdade. Agora que a ferida se revelou, surge a pergunta essencial. O que esse encontro me ensinou sobre mim mesma? Você se dá conta de que ele, ou a impossibilidade dele, era o espelho da parte de você, que ainda não se reconhecia como merecedora, vibrante, inteira. O ego masculino, forte ou ferido, revelava uma ânima projetada, suas expectativas, frustrações, feridas que você carregava. E o mundo dizia, amor consciente exige autoconhecimento. Jung insistiu. A projeção da ânima, no homem, ou do animus, na mulher, cria encantamento e depois decepção. Applied Jung. Você se lembra das vezes que repetiu o padrão. Buscar o reconhecimento externo, doar-se demais, esperar quase que por obrigação. E quando ele não veio, ou quando veio e partiu, o vazio permaneceu. A espiritualidade feminina que você carrega, esse chamado interno para a conexão de alma, sentiu-se ferida,
Agora você entende que amar alguém que o universo não deixa ter foi, de modo simbólico, amar uma parte de você que ainda não tinha voz. E essa voz agora se ergue, silenciosa e firme. Você entra no território da energia feminina elevada. Não aquela dócil que espera a aprovação, mas aquela que irradia presença sem medo de ser vista. A sensualidade da alma desperta quando abandona a necessidade e encontra o desejo que não se explica. E é esse desejo que magnetiza. É esse desejo que, diz Jung, nos impulsiona para o self, para a totalidade. Quando você para de correr atrás da projeção dele, para de carregar o fardo de "eu devo fazer para ser amada" e começa a caminhar para si, então o campo vibracional muda. O universo, que antes parecia barrar, agora parece alinhar. E você percebe que o amor impossível nunca foi tanto sobre ele, quanto sobre você. Sobre se resgatar do ciclo, sobre subir de frequência, sobre se tornar inesquecível para si antes de para outro. Neste nível, você já não quer apenas amar. Você quer ser amor consciente, presença que guia, energia que transforma. E entende que o encontro de almas, essa ressonância afetiva profunda, só se efetiva quando o vínculo interno está estabelecido. Agora você está pronta para abraçar o próximo passo. A redenção simbólica daquilo que parecia cruel, para dançar com o mistério do destino. Você agora se move entre dois mundos, o visível, o desejo, o encontro, o desencontro, e o invisível, o campo vibracional, a sincronicidade, a voz da alma. Nesse limiar, o universo apresenta-se não como obstáculo, mas como professor silencioso. A crueldade do destino, como você a sentiu, é na verdade a linguagem simbólica da psique para chamar-lhe a individuação, ao encontro com a totalidade que vive dentro de você. Jung afirmava que o processo de individuação é a obra mestre da alma. Scott Jeffrey Platoon. Você explora então a ideia de campo de atração, não aquele que manipula, convence ou seduz de forma superficial, mas aquele que vibra em harmonia com a sua essência. E percebe que enquanto você buscava que ele se movesse, você mesma não se movia. A frequência vibracional permanecia estagnada. Agora você escolhe mover-se, alinhar-se, dissolver o padrão de entregar demais e receber de menos. A sabedoria feminina se eleva e passa a observar. Estou me vendo, me honrando, me restaurando. No espelho interno você encontra a sombra da exigência de ser resgatada, da dependência emocional, da crença de que um homem a completaria. E essa sombra grita. Ao ouvi-la, você a acolhe. E essa acolhida gera ressonância. E essa ressonância transforma a dor em ensejo, o apego em liberdade, o ciclo em movimento circular de cura. Porque amar alguém que o universo não deixa ter não precisa significar fracasso, pode significar catalisação espiritual. Enquanto o universo parece ficar entre vocês, você aproveita esse espaço para cultivar a presença que magnetiza, o silêncio que acolhe, a energia que protege. Esta presença não exige resposta, só exige observação, de você, de seus padrões, de sua frequência. E ao observar, você se liberta da prisão emocional, sem precisar forçar nada. Agora, você se vê pronta para entrar no capítulo final da expansão, trazer essa consciência para a vida relacional, transformar o impossível em ponte, o desencanto em sabedoria, o vazio em amplitude. Seu chamado não é só amar, é transformar o amor em caminho de individuação e elevação vibracional. Chegamos então ao limiar da transcendência. Você sente que o amor que parecia cruel, que parecia fora de alcance, começa a se dissolver em algo maior do que o ele e eu. Você percebe que o universo nunca te bloqueou, ele te aguardava. Te aguardava para que você despertasse, para que você encontrasse o seu eixo, a sua frequência, o seu eu que vibra antes de outro.
Essa espera foi sagrada, um espaço sutil de preparação. A sincronicidade falou silenciosamente. Não é sobre ele, é sobre você. A obra-prima junguiana da individuação estava sendo preparada. A dor da exclusão, da invisibilidade, da repetição de padrões destrutivos, agora revela o seu valor curativo. Você compreende que aquele amor que você não podia ter era, na verdade, um catalisador para a reconciliação interior. Entre sombra e luz, entre o feminino que esperava e o feminino que se reconhece, entre o homem que buscavas e o arquétipo que precisava integrar. Jung dizia que a confrontação com a sombra é o aprendiz, mas com a anima animus é a obra-prima. Scott Jeffrey, Pause 1. Você emerge agora como aquela que irradia presença, que não depende do outro para se sentir digna, amada, reverenciada. Seu campo vibracional mudou. A frequência elevou-se. E o universo, antes adversário, agora parece alinhar-se. Porque a mulher que se ama é o portal da relação de alma. E o amor, quando consciente, não exige. Ele floresce em liberdade, elegância e profundidade. Neste novo estado, você muda de conduta. Ao invés de perseguir o impossível, você flui com a ressonância. Ao invés de esperar que ele mude, você se transforma no espelho que o chama à integridade. E o vínculo deixa de ser daquele amor que o universo não me deixa ter, e se torna amor que eu permito que me tenha. Primeiro por dentro, depois por fora. E assim você entende, o destino cruel nunca foi um castigo, foi convite para a ascensão. A cura não está em ter o outro, mas em ser inteira. E quando você se torna inteira, o impossível perde o peso. Torna-se apenas mais um degrau da jornada de amor consciente, de expansão vibracional, de encontro de almas. E agora, talvez você perceba, o amor impossível nunca foi realmente sobre o outro. Foi sobre você, sobre o que esse encontro revelou, sobre o que a ausência dele despertou. Foi sobre o espelho que se formou entre duas almas que se reconheceram, mas não puderam se tocar. Porque antes disso, algo em você precisava se reunir, se integrar, se lembrar. A dor foi linguagem, a ausência, metáfora. O não acontecimento, um chamado à presença. E o destino, que parecia cruel, era apenas um mestre disfarçado de perda. Você não saiu dessa história vazia, saiu mais inteira, porque mesmo sem tê-lo, você se teve, você se viu, se ouviu, se sentiu. E isso ninguém pode tirar. Você dançou com o invisível, navegou entre o desejo e a verdade, tocou os contornos da sombra e emergiu com mais luz. Jung dizia que aquilo que negamos nos submete, e aquilo que aceitamos nos transforma. E ao aceitar esse amor como ele foi, intenso, breve, impossível, você se tornou maior do que a dor. Nesse momento, talvez você não queira mais respostas, apenas silêncio. Porque há um tipo de sabedoria que não se explica, apenas se vibra. E quando você vibra a sabedoria do amor consciente, da presença feminina, do autoacolhimento, você muda tudo. Não só atrai um novo amor, você atrai uma nova realidade, uma em que você não espera que o outro venha para se sentir viva, mas na qual sua própria energia já é vida pulsando. Se existe algo que esse amor proibido veio te ensinar, foi que o verdadeiro encontro começa por dentro, que o outro só te encontra de verdade quando você se encontra primeiro. Que há uma diferença sutil, mas transformadora, entre desejar o outro e estar pronta para ser encontrada por ele. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja pronta. Pronta para ser vista não como extensão de alguém, mas como um universo inteiro em forma de mulher. Então, se essa mensagem tocou algo em você, se ecoou, se reverberou, permita que ela viva além deste vídeo. Deixe um comentário contando o que você sentiu. Compartilhe com outra mulher que talvez também esteja amando alguém que o universo não deixa ter.
Inscreva-se para continuar essa jornada de consciência, amor e individuação. Este canal é o seu espaço sagrado e você não está mais sozinha. Porque quando uma mulher desperta, ela se torna espelho para milhares. E talvez, só talvez, o amor que parecia impossível tenha sido o portal para algo muito maior, a sua própria libertação.